A paz do Senhor a todos, nossos queridos amados irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Estamos aqui para mais uma pré-aula do sistema virtual aqui do setor do bairro Mapim. E nós temos aqui como pastor responsável pelo setor, pastor Cristiano Matias, juntamente com a sua digníssima esposa, a irmã Márcia. Temos aqui também como superintendentes da Escola Bíblica Dominical, o evangelista Valmir, o evangelista Enéia e o presbítero irmão Donizete. Temos aqui as secretárias adjuntas, a irmã Fátima e a irmã Salete. Eu sou o professor Claudine Santos e estarei discorrendo com vocês aqui a lição de número 8, a lição de número 11, que é exatamente Esdras vai a Jerusalém ensinar a palavra, que é o título da nossa lição aqui, que é a lição de número 11. E nós temos aqui, o texto está em Hebreus capítulo 6, do versículo 5 e a parte A. E provaram a boa palavra de Deus. E a leitura bíblica em classe, ela está em Esdras, no capítulo 8, e do versículo 1 ao verso de número 12. Estarei aqui discorrendo aqui o tópico de número 1 aqui, Artaxerxes envia Esdras. Também estarei fazendo um resumo aqui, comentando aqui também o tópico, esse tópico. Não estarei comentando sobre tópicos, mas estarei comentando dentro dos tópicos. Muito bem. O tópico de número 2, Esdras ensina a palavra ao povo. Muito bem. O tópico de número 3, a palavra de Deus deve ser ensinada. E o tópico de número 4, já indo aqui para a conclusão, resultados do ensino da palavra de Deus. Então, queridos, eu estarei aqui pegando aqui por base também aqui, porque o livro de Esdras com o livro de Neemias é um compêndio só, e um corrobora com o outro. Então eu estarei aqui pegando aqui por base, vocês também poderão pesquisar de vocês aqui também, Neemias no capítulo 10, do versículo 28 e 33, que é exatamente dentro desse contexto o compromisso com a palavra de Deus. Estarei citando aqui várias referências bíblicas que não consta aqui na lição, mas com certeza ajudará você como subsídio teológico. Então eu gostaria que você pegasse o seu papel, a sua caneta, para você fazer estas anotações, porque é de muita, mas é de muita importância, tá bom? Então eu gostaria que vocês observassem uma coisa. Em Esdras, no capítulo 8, o escritor ele começa então a mostrando-nos os preparativos de Esdras para retornar com exilados a Jerusalém. E muitos deles estavam vendo o agir de Deus em favor desse retorno e de forma de todo Israel. Contudo, queridos irmãos, não quiseram exaltar, ou seja, o conforto e a segurança e um estar momentâneo impediram que de eles ver o cumprimento das promessas de Deus. E dessa forma, muitos deles não quiseram nenhum, de hipótese nenhuma, voltar com Esdras para fazer parte do projeto de Deus. Então, de qualquer maneira, queridos irmãos, o nome das famílias que acompanharam os escribas foram registrados com o propósito de honrar a atitude de fé e também de coragem demonstrada por cada um deles. Então nós vemos aqui no capítulo que Deus ele continua ajudando os seus servos. A decisão de Esdras de ir a Jerusalém sem a proteção dos guardas era uma clara demonstração de fé, porque ele não quis a escolta. Uma pergunta, por que eles não quis as escoltas? Por quê, queridos? Olhamos aqui, veja bem. Tive vergonha de pedir os soldados de cavaleiros ao rei para nos protegerem dos inimigos da estrada, pois lhe tínhamos dito que a mão bondosa do nosso Deus está sobre nós. E os que o buscam, mas o seu poder e a sua ira são contra todos os que abandonam. Por isso, jejuamos e suplicamos esta bênção ao nosso Deus, e ele nos atendeu, queridos irmãos. Então, isto aqui é confiar em Deus. Que exemplo, veja bem, Esdras
Ele queria tudo ser um testemunho vivo. Por isso, ao invés de confiar na força do homem, ele decide confiar em Deus. E o Senhor honra a sua atitude. Ele estava com ouro, também com muita prata, em abundância. Mas os assaltantes não podiam tocá-lo. Por quê? Porque a mão do nosso Deus estava sobre eles. Estava sobre o povo de Deus, e Deus protegeu eles contra os ataques dos assaltantes pelo caminho. Por fim, a viagem foi um grande sucesso. Deus abençoou e as coisas saíram melhor do que eles imaginavam. Então, tudo isto, queridos, é exatamente aqueles que confiam em Deus. Quando eu observo aqui Esdras capítulo 1 e do versículo 1 ao verso de número 12, que é exatamente o comentador, ele propôs aqui para nós comentar essa lição. Então o que acontece é que estes são os chefes da família dos que com eles foram registrados, os quais saíram comigo da Babilônia durante o reino do rei Artaxerxes. Queridos, do descendente de Finéias, Gerson, e dos descendentes de Etamar, como Daniel, e também dos descendentes de Davi, como Atos, e veja bem, dos descendentes de Ezacanias e dos descendentes de Parós e Zacarias, sendo que registrado com eles sendo de 150 homens, dos descendentes de Parate e Moabe e Elionai, filho de Zaraías, e com eles 200 homens, e dos descendentes de Zatur, que é Zacanias, filho de Jehaziel, e com ele 300 homens, e dos descendentes de Atim e Atete, que é filho de Jonatas, e com eles 50 homens, dos descendentes de Elão, Gesias, filho de Atalias, e com ele 70 homens, e dos descendentes de Zefatias e Zebadias, filho de Micael, e com ele 80 homens, e dos descendentes também aqui de Jeabe e Obadias, filho de Jeziel, e com ele 218 homens, dos descendentes de Bani Salamite, filho de Josefias, e com ele 160 homens, dos descendentes de Debai, Zacarias, filho de Debai, e com ele 28 homens, e dos descendentes de Asgade e Joanã, filho de Acatã, e com ele 110 homens, dos descendentes de Adonição, os últimos que chegaram a Liabalete, Elifezete, que é Gesiel, e Semiai, e com ele 60 homens. Os descendentes de Bigabai, que é o Tai, e Zabude, com ele 70 homens. São tantos nomes incríveis, até difícil de se expressar, mas que é interessante é que os nomes da antiguidade, mas são homens que foram separados para a peleja específica. Muito bem. Queridos, eu vejo aqui uma coisa extraordinária. Quando a gente olha para Esdras, no capítulo 8, versículo 15 ao 20, a vocação dos levitas, eu reuni juntos ao canal que corre para a Ava, acampamos ali porque 3 dias, e quando passei em revistas dos sacerdotes não encontrei nenhuma levita. Ou seja, por isso ele disse que convoquei Eliezer, Ariel, Semiais, e Anatã, e Jerebi, e também Natã, e Zacarias, e Mesulão, que eram líderes, e Jezribes, e Joaribe, e Natã, que eram homens sábios, e os enviei para
ido para os líderes, para lidar, para ser caça-fias, e falarei e escreveríamos dizer sobre ao ido aos seus parentes e servidores do templo, e em Cacífia, para que nos trouxesse os servidores para o templo do nosso Deus. Então, queridos irmãos, então nós vamos ver aqui uma mesclagem histórica, dos fundos históricos, dos exilados que acompanharam ao líder Esdras, como também o nosso líder Neemias. Muito bem. Então aqui eu entro aqui na lição falando sobre, comentando aqui o tópico número 1 aqui, sobre os Artaxerxes envia a Esdras, que nem eu já acabei de dar uma pincelada aqui, já caminhando aqui para o tópico de número 1. Então, veja bem, queridos, o que nós podemos observar aqui? Um concerto com Deus. Após a restauração dos muros de Jerusalém, os judeus eles experimentaram um genuíno e profundo avivamento, levando ao afirmar o solene compromisso de obedecer rigorosamente a palavra de Deus, e com tudo isso fazemos um firme concerto e os escrevemos. E isso também está no livro de Neemias, no capítulo 9, do versículo 32, tá bom? Muito bem. Então eu vejo aqui então os líderes como exemplo. Queridos irmãos, nesse concerto, os líderes judaicos eles portaram-se exemplarmente e foram admirados pelo povo. Quando o obreiro age com fidelidade e o amor, todos os seguem com alegria e também obedecem com júbilo, e que Deus nos ordena em sua palavra. A liderança é, acima de tudo, um caráter exemplo, como está em 1 Pedro, no capítulo 5, versículo 1 ao 3. Sem tais quesitos, os resultados são deploráveis. São, na verdade, deploráveis. Então, o que acontece aqui? Eu vejo aqui Esdras, quando eles parou para ouvir, quando o rei parou para ouvir, ele ficou impressionado com o elevado grau de conhecimento que Esdras possuía, o conteúdo que o professor tem que ter. O professor ele não tem que estar simplesmente ali para mostrar a sua beleza estereótipa, mas ele tem que mostrar o conteúdo. O professor ele não tem que estar ali simplesmente para mostrar quanto diploma ele fez ou quantas faculdades ele foi formada, porque eu conheço vários professores que têm várias faculdades, que têm vários pós-graduação, mas quando você vai ouvir é uma elencação. Então não adianta ter muito diploma e não ter conteúdo para passar para o povo, tá certo? Então o importante é o professor, o PH, o mestre ou o doutor, não importa o grau de instrução, não importa o quanto ele fez de estudo, o que importa, o mais importante é ter conteúdo para poder passar para o povo do que diplomas. E isto é o que nos mostra que Esdras era simples, humilde, mas quando o rei parou para ouvir, ficou admirado porque o homem tinha um conteúdo fora de série, tá certo? Muito bem. Então, o que acontece aqui? A instrução das escrituras. O progresso da família e da igreja, queridos irmãos, ou da nação, ela é fundamentalmente a observância da palavra de Deus. A Bíblia Sagrada é o guia seguro e infalível que nos conduz a uma via vitoriosa e também abundante. Tá bom? Então, tem você observado fielmente a Sagrada Escritura? Nós temos que interpretar o texto, porque tem muitas pessoas que criam um pretexto para heresias interpretando a Bíblia de forma errônea. Eles querem colocar no pensamento deles dentro de um texto que não existe. O texto está bem claro. O texto está dizendo bem esclarecido. Ora, a exegese do texto às vezes está bem esclarecida, mas tem muitas pessoas que querem atropelar a palavra de Deus colocando uma exegese, o seu pensamento dentro de um texto que não existe, e aí é criar heresia, aí é um pretexto para heresias. Mas a Bíblia, ela é importante quando é esclarecida à luz do seu próprio conteúdo. O que é figurado tem que interpretar de uma forma figurada.
O que é simbólico tem que interpretar de uma forma simbólica. O que é literal tem que interpretado dentro da sua literalidade. Então haja vista que a Bíblia 80% ela é literal. E precisamos interpretar o texto dentro do conteúdo certo. Muito bem. Um povo separado. Queridos, eu vejo aqui já, observando aqui todo esse conteúdo aqui, a união é reprovada por Deus. Ao retirar a Israel do Egito, ordenou-lhe Deus que de modo claro e veemente que não poderia se misturar com os outros povos. Guarda-te que não faça tais concertos com os moradores da terra onde has de entrar. Então, para que não vejam por laços no meio de ti e tomes mulheres de suas filhas para os seus filhos, e as suas filhas se prostituindo-se após aos deuses, e façam que também os teus filhos se prostituem após aos seus deuses. E olha o que a Bíblia diz em Êxodo, no capítulo 34, versículo 12 ao 16. E esse preceito, queridos irmãos, é repetido em outros textos sagrados, como em Deuteronômio, no capítulo 7, versículo 3, como em Esdras, no capítulo 9, do versículo 12 ao 14. Os israelitas, porém, distanciando-se de Deus, fizeram então justamente o contrário. Uniram-se às mulheres pagãs e resultado não poderia ser mais desastrosos. Mas agora, queridos irmãos, enviado pela palavra de Deus, compromete-se a não mais se misturar com os idólatras através do casamento mistos, como está em Neemias, no capítulo 10, do versículo 30. Queridos irmãos, a dolorosa separação. Então eu vejo aqui, assim como Neemias e Esdras já haviam conclamado ao povo a não se misturarem com os gentios, agora, pois as vossas filhas não dareis aos seus filhos, e as suas filhas não tomarem para os vossos filhos, como está em Esdras, no capítulo 9, do versículo 12 ao 14. Apesar dessas ordenanças, os judeus mesclaram-se com os pagãos através de casamentos ilícitos. Tais uniões tiveram de ser desfeitas. Foi uma medida traumática, mas necessária, como está em Neemias, no capítulo 10 e do versículo de número 28. Mas aqui é o jugo desigual, irmãos. Não são poucos os que atualmente namoram, até se casam com pessoas alheias. A verdadeira fé cristã contrariando assim também a demonstração bíblica. Não vos aprendais a um jugo desigual como os infiéis, por quê? Porque a sociedade, que sociedade tem com a justiça e com a injustiça? E que comunhão tem as luzes com as trevas? Como está em 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 14. Jovens, cuidados. É melhor obedecer agora do que sofrer mais tarde. Espere no Senhor e obedeça aos seus pais e consulte os seus pastores. Isto é importante. Querido, já caminhando aqui para o tópico número 2, e eles ensinam a palavra de Deus ao povo. Muito bem. Quando eu olho aqui sobre o templo, eu vejo aqui os israelitas, eles amavam o templo, pois era o lugar onde eles adoravam o Senhor e também aprendiam a palavra de Deus. Por causa disso, queridos, eles comprometeram-se a ofertarem voluntariamente, regularmente, dízimos das terras para a manutenção do culto divino, né? E para os israelitas se eleger e adorar a Deus naquele santuário era um ato indizível. Então, infelizmente, muitos já não se sentem alegria de estar na casa de Deus. A Bíblia, porém, exorta-nos que não deixemos a nossa congregação como é de costume de alguns, como está em Hebreus 10 e 21. Você se lembra do que disse o salmista enquanto encaminhava, veja bem, ao santuário divino? Ele disse: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Então está em Salmos 122 e verso 1. Mas eu vejo aqui, queridos, que a palavra de Deus, ela no encontro entre Esdras e Neemias, eu estou comentando aqui, falando aqui uma mesclagem aqui, porque vai ser bastante resumida essa aula, porque Esdras e Neemias é um conjunto, um compêndio só. Bom,
Então isso eu comentei aqui, parece que na abertura desse trimestre. Muito bem. Então o dia da adoração. No Antigo Testamento, os judeus eles santificaram o sábado como dia de adoração ao Senhor. E, ou seja, os vintilhões, os mercadores, porém desprezando a lei divina, eles prendiam as suas mercadorias nos portais de Jerusalém, exatamente nesse dia, e desviavam então os judeus de sua devoção a Deus, a fim de manter a pureza do culto divino. Então Neemias, ele viu-se obrigado a tomar sérias medidas, proibindo então qualquer comércio nos dias de culto, como está em Neemias no capítulo 10 do versículo 31. Então, a casa de Deus não é casa de comércio, por isso que Jesus, ele pegou aquele chicote e deu uma chicoteada naqueles pessoal lá e mandou todo mundo ir para o olho da rua, porque a casa de Deus não é casa de comércio, mas é um lugar onde adora a Deus, e isso é fato. Muito bem. Queridos, temos nos conservados pelo menos um dia da semana para cultuarmos ao Senhor? Sejamos mais assíduos na escola bíblica dominical, como no curso de doutrina e também nos demais trabalhos da igreja, e que jamais nós podemos desprezar os trabalhos e nos cultos divinos. Temos que adorar a Deus. Então eu vejo aqui a manutenção da casa do Senhor, já caminhando aqui para o tópico de número 3, deixa eu dar uma olhada aqui, que é a palavra de Deus deve ser ensinada. Muito bem. A manutenção na casa do Senhor. Então, sobre nós, pusemos os preceitos e pondo em cada um a terça parte de um ciclo para o ministério da casa do nosso Deus, para os pães da proposição e também para o contínuo oferta de manjares e também contínuo holocausto dos sábados e das luas novas e para as ofertas solenes e para as coisas que se agradam os sacrifícios e pelo pecado. Então, para reconciliar Israel e também para toda a obra da casa do nosso Deus. Queridos, então o que dá para nós observar aqui? Olhando para Neemias, capítulo 10, verso 32 e 34. Em virtude do concerto estabelecido entre Deus e os povos, os judeus, sob a liderança de Neemias, restauraram então a contribuição para a manutenção da casa do Senhor no valor de 1/3 de um ciclo, 4 gramas de prata, e as ofertas eram trazidas com alegria e aos oficiantes do culto. Os crentes verdadeiramente, queridos irmãos, avivados, tudo faz com júbilo, com amor, com alegria, e todas as coisas, porque eles desejam que agradar a Deus em todas as coisas. Como estamos adorando a Deus? Essa é uma pergunta que eu faço para você. Agora, o que acontece aqui? A 2 Timóteo, no capítulo 2, verso 15, procura apresentar-te a Deus aprovado como um obreiro, de que não tem de que se envergonhar, mas que maneja bem a palavra da verdade. Então, se você é um dedicado na palavra, então dedica na palavra, na pregação. Se você tem uma facilidade para ensinar, então dedique o ensino, mas faça tudo para a glória de Deus, que o nome do Senhor venha a ser glorificado e exaltado sobre a tua vida. Então a palavra de Deus, ela é prioridade. A Bíblia diz que muitas pessoas errais por não conhecer as Escrituras. Entendeste? Como está em Mateus, aqui no capítulo 22 e verso 29, Jesus respondendo, né? Dizendo assim, da seguinte forma assim. Aí Jesus falou assim, ó, Jesus respondendo e disse aqui, ó, vós errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Então tem muitas pessoas que não conhecem a palavra de Deus. Por quê? Porque as pessoas o culto do reteté, o culto da vitória, não tem ensinamento, não tem orientação bíblica. Então a palavra de Deus, ela é prioridade, ela é sendo interpretada, fazer uma exegese dentro do contexto correto. Por quê? Porque se pegar uma pessoa, um teólogo que não sabe interpretar o texto, aí vai complicar a situação. Mas aqui foi diferente. Esdras estava ensinando a palavra de Deus e o povo estava sedento de ouvir. Você tem dedicado a palavra de Deus? Esta é uma pergunta que eu faço para você, queridos irmãos.
uma das coisas mais importantes é nós dedicar ao ensino da palavra de Deus. Porque fazendo assim o povo ficará mais orientado em tudo. O resultado do ensino da palavra de Deus. Qual é um dos principais resultados, já indo aqui para a conclusão, queridos irmãos, tá certo? Qual é o resultado da palavra de Deus? O ensino da palavra gera temor a Deus. Então, se a pessoa, ele ouve a palavra e crê, nele gera um sentimento de santidade, de obediência. Mas aqueles que realmente têm um temor de Deus, que têm uma devoção digna de obedecer a palavra de Deus. Porque o rebelde, ele entra no ouvido e sai no outro, não obedece. Mas aqueles que têm um compromisso com a palavra de Deus, ele obedecem a palavra de Deus. O ensino da palavra de Deus implanta normas espirituais em crentes. Nós somos normatizados, nós somos instruídos através da palavra de Deus. É ela que é o guia áureo da nossa fé. Ela é a palavra que nos protege em todos os aspectos. Ela é a palavra de Deus, isso é fato. Nós não podemos questioná-la. Uma outra questão também, queridos irmãos, é interessante, até porque a Bíblia ela é o mapa do viajante, a bússola do navegante, a espada do soldado, ela é o cajado que abre o mar, ela é a chave que abre os céus, por ela o cego vê, o surdo ouve e o aleijado anda, e o mudo fala. Ela é o guia áureo da nossa fé, a infalível palavra de Deus. Precisamos de construir esse conteúdo. Tem muitas pessoas tentando influenciar aos irmãos e irmãs, dizendo que a Bíblia já não é mais a palavra de Deus, mas que ela contém a palavra de Deus. E eu quero dizer para vocês que, leitores e estudiosos, que assim como Deus inspirou os homens, assim também Deus, o próprio Deus, o Espírito Santo, ele capacitou para traduzir, ainda que haja vista, que com certeza na nossa tradução para a língua portuguesa, a tradução original para o português, houve inúmeros erros de português. Mas a Bíblia, as cópias dos originais, entre aspas, as cópias dos originais, elas estão em corretíssima dentro dos textos sagrados. E é isso aqui, é isso aí, meus queridos. Eu fico aqui com essa aula tão resumida, beleza? E que Deus possa abençoar a todos vocês. O pastor Cristiano não poderia estar nessa aula comigo, porque ele estava muito corrido, mas nós vamos aprender com o pastor Cristiano Matias, que é a lição de número 12, Esdras e Neemias combatem o casamento misto, que foi esse que eu dei uma pincelada aqui. Não aprofundei, porque eu deixei para o pastor. Nós vamos aprender junto com ele. A paz do Senhor e um abraço do seu amigo hoje e sempre, Claudine Santos.